Os ateus militantes frequentemente se apresentam como defensores da razão e acusam religiosos de adotarem crenças sem evidências. No entanto, sua própria crença de que não há Deus é indemonstrável e, portanto, requer uma fé cega na negação. É impossível provar empiricamente a inexistência absoluta de algo transcendente. Logo, afirmar com certeza que Deus não existe é uma crença dogmática, não uma constatação racional. Portanto, o ateísmo, ao negar categoricamente o divino, exige um salto de fé idêntico ao de qualquer religião. O ateu militante é como um homem que, por nunca ter visto seu cérebro diretamente, passa a negar a sua existência, ou como alguém que, por nunca ter ido à Antártida, afirma dogmaticamente que ela não existe e acaba zombando de quem sugere ao contrário. Os ateus militantes substituíram templos e escrituras por a ciência, tratada não como um método falível e provisório, mas como um oráculo infalível. A ciência é um método de investigação e não um sistema fechado de verdade. Elevá-la à posição de autoridade moral e metafísica é um ato de idolatria secular. Logo, a ciência virou um ídolo moderno, um dogma incontestável na religião ateísta. O ateu que chega a um nível enorme de imbecilismo é como um sujeito que acredita que uma chave de fenda explicaria todo o funcionamento de uma fábrica complexa. Ou como alguém que acha que olhar um manual de instruções é suficiente para entender as intenções do engenheiro que o escreveu. É bom lembrar que o ateísmo contemporâneo não apenas tem dogmas e ídolos, mas também sacerdotes e profetas, como Richard Dawkins, Sam Harris e outros divulgadores científicos transformados em guias e espirituais. Movimentos religiosos frequentemente dependem de líderes carismáticos que propagam a doutrina. O ateísmo militante idolatra seus profetas científicos, repetindo suas palavras como se fossem escrituras sagradas. Logo, o ateísmo não eliminou a hierarquia sacerdotal, apenas a substituiu por acadêmicos de estimação. Seria como um cara que troca a Bíblia por um livro de divulgação científica de 200 páginas e acha que virou sábio universal. Ou como alguém que acha que citar Dawkins em uma discussão é equivalente intelectual a resolver uma equação matemática. Através de uma análise extensível e lógica, conseguimos entender que um dos dogmas centrais da religião ateísta é o acaso absoluto, como força criadora do cosmos e da vida. Mesmo diante de complexidades informacionais e extraordinárias, como o próprio DNA e o ajuste fino do universo, o ateu militante se recusa dogmaticamente a considerar qualquer explicação teleológica. Ao meu ver, negar qualquer possibilidade de intencionalidade ou ordem transcendente, mesmo diante de evidências de complexidade funcional extrema, é dogma e não ciência. Logo, a crença no acaso absoluto é um ato de fé irracional e não uma conclusão racional. O ateu que não reflete e não pensa é como alguém que encontra um dicionário flutuando no espaço e vai concluir naturalmente que ele se formou por erosão cósmica aleatória. Não faz sentido algum. Ou como alguém que encontra um celular funcionando na praia e explica sua origem como resultado de ondas e areia batendo por bilhões e bilhões de anos. Não faz sentido. Assim também como as religiões tradicionais frequentemente punem heréticos, o ateísmo militante cancela, ridiculariza e expulsa qualquer um que questionar seu dogma materialista. A liberdade então de pensamento científico deveria acolher hipóteses transcendentais se elas explicassem melhor certos fenômenos. O ateísmo militante censura qualquer proposta teleológica, tratando-a como blasfêmia intelectual. Logo, o ateísmo é um sistema fechado de crenças que pune dissidência, igual às religiões que ele critica. É como um clube de xadrez que expulsa quem ousa sugerir que damas também é um jogo interessante. Ou como um matemático que é linchado por sugerir que talvez existam mais do que 3 dimensões espaciais. O ateísmo militante frequentemente rejeita uma moral objetiva, adotando um relativismo moral conveniente que muda conforme a agenda política e cultural do momento.
Se uma fonte então transcendente de moral, a ética se torna arbitrária e mutável. Mas, contraditoriamente, ateus militantes frequentemente condenam atos religiosos como imorais, apelando a um código ético implícito. Logo, mesmo sem admitir, o ateísmo precisa de uma moral externa, um dogma ético oculto. É similar a alguém que diz que não acredita em regras de trânsito, mas buzina e xinga quem avança o sinal. Ou como um crítico literário que diz que não existe livro ruim, mas queima livros que não gosta. Mesmo negando o transcendente, ateus militantes criaram suas próprias liturgias, dia do orgulho ateu, eventos de desbatismo, celebração de datas ligadas a cientistas icônicos como o Darwin Day. Isso revela claramente a pulsão religiosa camuflada no movimento. Nós sabemos que rituais e celebrações são características universais de tradições religiosas. Ao criar seus próprios ritos, o ateísmo militante expressa sua religiosidade latente. Logo, o ateísmo moderno é uma religião funcional, apenas sem divindade explícita. É similar a uma seita de pessoas que passam a vida protestando contra o hábito de comer bolo, mas comemoram um dia sem bolo, com bolo. Complicado. Então ficou bem claro que o ateísmo contemporâneo, longe de ser uma postura puramente racional e livre de crenças, evoluiu para uma religião secular com dogmas, profetas, excomunhão de hereges, ídolos, relatos mitológicos, moralidade arbitrária adaptada às suas conveniências. Portanto, o ateísmo militante é uma paródia grotesca das próprias religiões que ele ataca, com a diferença de ser ainda mais dogmático e menos honesto sobre a sua verdade e natureza. E lembre-se bem, a lógica não mostra, a lógica revela. Não se esqueça de se inscrever no canal Lógica na Mente. Valeu!